essa palavra de uma maneira diferente. Porque é isso que Deus ministrou no meu coração. Algo diferente nessa palavra. É claro, se eu perguntar quantos aqui estão em busca de um milagre, até eu vou levantar a mão. Certo? O problema é como alcançar o milagre. Como viver o milagre. Você já parou para se fazer essa pergunta? Como eu vou viver o meu milagre? Então o tema dessa mensagem é: como eu vou viver o meu milagre? É isso que você tem que se perguntar diariamente. Como eu vou viver o meu milagre? Vocês acreditam que Deus faz milagre ainda hoje? Você acredita que Jesus faz milagre ainda hoje? Você acredita que o Espírito Santo no meio da igreja ele proporciona ao povo de Deus o milagre ainda nos dias de hoje? Então o que está faltando para o milagre acontecer na sua vida, na minha vida? O que está faltando? Então, eu quero que você entenda o que está lá em Lucas 1:37. O que está escrito aí em Lucas 1:37? Você pode ler? Para Deus, algumas coisas... Oi? Nada? Sério? Sério? Está escrito nada? É impossível? Por que muitas das vezes a gente fala assim: Deus, mas será possível? Deus, será que vai ser? Será que vai acontecer? Deus, por quê? Às vezes, o que falta em mim e em você é um pouco de ousadia, é um pouco de intrepidez, um pouco de coragem. Por quê? Olha, a gente conhece esse Deus como um Deus que abriu o mar vermelho, sim ou não? A gente conhece esse Deus como o Deus que fez sair água de uma rocha, sim ou não? A gente conhece esse Deus como um Deus que deu pão a um povo no deserto, como o Deus que deu carne para um povo no deserto, o Deus que destruiu nações para abençoar esse povo. Será que Deus ele parou de abençoar o seu povo? Olha, se você não sair daqui nessa noite com a fé que você precisa para conquistar o seu milagre, eu vou ter que orar por você. Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então a palavra está sendo dita nesse pequeno versículo aqui: porque para Deus nada é impossível. Então diga comigo isso: hoje, o que era impossível na minha vida, pelo poder de Deus, eu creio que é possível. Amém? Agora a gente vai para a palavra. Marcos 5. Marcos capítulo 5. Eu disse que nós conhecemos muito bem essa passagem, mas eu quero estar encorajando você a algo diferente. Diz assim a palavra: chegou ali, Marcos 25, versículo 20, Marcos 5, versículo do 25 ao 30, certo? Diz assim: chegou ali uma mulher que havia 12 anos, ou seja, que fazia 12 anos, que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos, e estes o fizeram sofrer muito. Mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Lá havia escutado falar de Jesus. Então, entrou no meio da multidão, e chegando por detrás dele, tocou na sua capa. Presta bem atenção nessa pequena parte. Pois pensava assim. Segura aí. A mulher ouviu falar de Jesus. Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus? Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus?
A mulher sofria há quantos anos? 12 anos. Ela fez tudo o que ela podia dentro da naturalidade. O campo natural que ela tinha, ela recorreu a tudo que era possível a ela recorrer, porém, o que a Bíblia diz? Que ela só piorava. Talvez essa seja a sua história, a minha história. Às vezes, o recurso natural muito nos piora do que nos ajuda. Às vezes os recursos humanos, ao invés de nos ajudar, traz mais peso, mais angústia, mais dor, mais sofrimento. Mas nós temos constantemente ouvido falar de Jesus. Sim ou não? Amém? Mas chegou um determinado momento em que aquela mulher estava diante de uma situação em que o problema dela era grave. Você concorda comigo? O problema dela era grave? 12 anos sangrando, ela já estava completamente fraca, debilitada, sabe? Ou seja, muitas coisas no seu corpo físico já não andavam tão bem. Graças a Deus você está bem aqui nessa noite, está bem? Fisicamente está bem. Mas aquela mulher, ela teve um pensamento. Diga, um pensamento. Agora eu quero mexer com você. Qual o pensamento que você tem a respeito daquilo que você quer? Qual é o pensamento que você tem a respeito daquilo que você quer? Você saiu da sua casa, você passou o dia inteiro hoje se projetando, hoje eu vou para o culto, fé, oração e foco. Mas talvez você saiu de casa pensando o seguinte: a palavra do pastor vai ter que mudar a minha história. O louvor que vai ser tocado nessa noite vai ter que tocar no meu coração, eu vou ter que chorar. Eu vou receber uma oração forte hoje, tudo na minha vida vai ser transformado. Talvez você saiu de casa pensando nessas coisas. Mas não foi isso que essa mulher pensou. A mulher não pensou no que os outros poderiam fazer por ela. Tá pegando isso? Aquela mulher, ela pensava assim: se eu, ela pensou, eu posso mudar a minha história com uma única atitude. Perceba que ela disse assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei. Ela pediu oração para Jesus? Ela pediu oração aos sacerdotes? Pastor, pedir oração é errado? Claro que não, filho, peça oração, estamos aqui para orar por você. Mas o que eu quero encorajar você, o que eu quero motivar você é: mude o foco dos seus pensamentos em relação àquilo que você vem fazer às quarta-feiras nesse lugar. Não espere uma oração, não espere uma ministração de uma palavra, mas já saia de casa determinando: Senhor, eu estou deixando esse problema aqui, mas quando eu voltar eu quero encontrar solucionado. Deus, eu sei, o meu marido saiu de casa, até agora não voltou, de repente está bebendo, está se prostituindo, mas quando eu chegar, eu quero encontrar ele aqui dentro dessa sala, chorando, quebrantado, dizendo que Deus encontrou com ele lá onde é que ele estava. Porque aquela mulher pensou o seguinte: eu vou tocar e vou ficar curada. Isso é fé. Quantos aqui quer fé? Quantos aqui precisam de fé? Vamos pegar o exemplo dessa mulher hoje? Vamos? Quantos querem ficar do lado dessa mulher aqui e pegar esse exemplo? Pouca gente, né? Porque isso é fé demais. Isso é muita fé. Isso é muita fé. Será que o Jesus que a gente ouve falar aqui às quartas-feiras, aos domingos pela manhã e aos domingos à noite, é diferente desse Jesus aqui? Você acha que é diferente? Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje. Jesus é o mesmo hoje? É o mesmo hoje?
Tu crê que tu vai sair daqui abençoado? Tu crê que já está abençoado? Aleluia! Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pelo teu milagre. Então dá glória a Deus e aplaude a Ele e agradeça a Ele já. Agradeça a Deus pelo teu milagre. Agradeça a Deus pelo teu milagre. Olha só. Havia escutado falar de quem? Jesus. Fala assim: quando eu ouço o nome Jesus, é necessário eu me encher de fé. Entendeu isso? Jesus tem que gerar fé em você. Jesus precisa gerar fé em você. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, a palavra, e o verbo era Deus, a palavra, e se fez carne e habitou entre... Jesus está aqui. Se tu quiser, tu pode tocar nele, pela fé. Pode tocar nele pela fé. Então vamos continuar aqui. Então, volta aí, filho, pula não. Então entrou no meio da multidão e chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Vai. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Jesus quer liberar poder para a gente nessa noite. Aconteceu um lance na célula essa semana dos jovens, que teve um rapaz que falou assim: pastor, por que alguns milagres que aconteceu lá atrás não acontecem hoje? Eu fui simples com ele, muito simples. Sabe por quê? Por causa de você e por causa de mim. Por quê? Porque nós não temos a mesma fé que aqueles homens lá atrás tinham. Nós até vínhamos à igreja, frequentamos os cultos, gostamos, nos sentimos bem, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Existem coisas na sua e na minha vida que só vão mudar quando eu e você começarmos a pensar como essa mulher pensava. Existem coisas na sua e na minha vida que só vão tomar outros rumos e melhores quando eu e você começarmos a ousar a fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Qualquer. Ele não disse pastor, apóstolo, profeta, mestre, líderes, não. Ele disse qualquer que disser a este monte. Ele disse qualquer. Pode ser você. Qual monte você precisa que saia da sua vida? Essa mulher tinha um monte na vida dela chamado fluxo de sangue. Isso era um monte. Quantos anos ela sofria com ele? Quantos anos? Quantos anos? 12. E ela pensou: monte, hoje você some da minha vida. Ela pensou: monte, hoje você some da minha vida, porque hoje Jesus trouxe fé para o meu espírito e eu vou tocar na ponta do vestido dele e tudo na minha vida será diferente. Ei, por que aquela mulher pensou assim? Porque ela sabia que existia uma promessa para ela em Jesus. Você acredita que existe uma promessa para você em Jesus? Você acredita nisso? Começa a tomar posse dessa promessa, filho. Começa a se apropriar dessa promessa. Pastor, eu estou 12 anos procurando uma porta de emprego. Eu profetizo hoje em nome de Jesus, amanhã tu acha ela. Pastor, eu estou 12 anos preocupado com meu filho que está nas drogas. Declara, hoje ele mesmo já saiu, está liberto, está limpo, em nome de Jesus. Pastor, meu marido
não quer nada com o evangelho. Hoje ele vai mudar a mentalidade dele, porque você está declarando que ele hoje vai ter um encontro com Jesus. Pastor, não sei o que eu faço com a minha esposa. Faça nada, filho. Declare sobre a vida dela. Não faça nada com a pobrezinha. Declare sobre a vida dela. Jesus, o mesmo poder que o Senhor teve para estancar aquela hemorragia daquela mulher, estanca todo o pensamento negativo da minha esposa. Estanca todo o pensamento contrário, mundano, herético dela e traga ela para perto de ti. Gente, tem coisas que eu e você não podemos fazer. Pastor Eberson ministrou isso aqui no finalzinho de janeiro. O poder da oração. Existem lugares, existem áreas que a nossa mão não alcança, mas uma oração. Paulo ensina isso na carta dele. Na verdade, Tiago. A oração do justo pode muito seus efeitos. Tem justo aqui? Tem justo aqui? 1, 2, 3, 4, 25, 30. Vai aumentar esse número de justo? Vai aumentar? A tua oração tem poder, filho. Vamos lá. Primeiro passo. Eu quero encorajar você aqui. Primeiro passo. Versículo de número 26. Que eu já dei uma ênfase muito boa nele. Eu quero fortalecer algo com você aqui nesse versículo 26. Presta bem atenção. Aquela mulher, ela se esforçou de tudo o que ela pôde, e eu creio que até mesmo o que ela não pôde, dentro das suas forças, dentro das suas possibilidades, dentro da sua racionalidade humana. Entende isso? Ela se esforçou. Qual foi o resultado que ela obteve? Qual foi o resultado? Diga comigo, nenhum. Só piorou. Estou contando a tua história? Quanto mais você tenta fazer as coisas mudar, não vai mudar. Quanto mais você tenta fazer as coisas acontecer, não vai acontecer. Quanto mais você tentar dar um rumo a certas situações, você não vai conseguir. Porque existem coisas que só a mão de Deus pode transformar. Existem coisas que só o toque poderoso de Deus pode mudar. Existem situações que só um sopro de Deus transforma. Só um sopro transforma. Veja que gastar durante 12 anos, não vou dizer que foi durante todos os 12 anos que ela sofreu, mas foi um bom tempo em que ela investiu na sua cura. Ela investiu muita grana na sua cura. Talvez você esteja investindo muita grana aonde não deve. E Deus está querendo que você simplesmente semeie no reino e você vai ver o milagre de Deus na tua vida. Talvez você esteja investindo dinheiro em coisas que você acha que vai te trazer um lucro absurdo e você só está tomando prejuízo. Deus está falando com muitas pessoas aqui em relação à finança hoje. Eu creio nisso. Então você está investindo em coisas que você acha que vai te trazer retorno financeiro, não está te trazendo, está enrolado, está endividado, e Deus está falando assim, ó, deposita essa confiança financeira no reino. No reino. No reino. Porque o que aquela mulher depositou nos médicos, eu acredito, não foi pouco. Não foi pouco. Até o dia em que a consciência dela compreendeu que em Jesus ela tinha o favor de Deus para ser curada. Então
em Jesus, eu e você temos o favor de Deus para alcançar o milagre. Precisamos sair desse campo do eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou resolver e tudo vai dar certo, porque eu vou dar uma forcinha para Deus. Olha, algumas pessoas que tentaram dar uma forcinha para Deus se enrolaram cada vez mais. Vocês entendem isso? Pegar o caso do nosso pai, Abraão, tentou dar uma forcinha para Deus, estou ficando velho, minha mulher está ficando velha. Mulher, qual a tua ideia que você tem? Então, essa H ali, ó, bonitinha, novinha, o útero está novinho, vai lá, o filho dela vai ser nosso. Deu certo? Deu certo? O que tu está fazendo, está dando certo? Não responde. Não responde. Mas o que Deus está querendo nos ensinar aqui? Saia do campo natural e venha para o campo espiritual. Você e eu nascemos de novo, cremos em Jesus, somos novas criaturas nele, temos o Espírito Santo, então nós não podemos andar segundo aquilo que nós estamos vendo. Precisamos andar segundo aquilo que nós cremos, de acordo com a palavra. Então a mulher, quando ouviu, ela creu e ela tomou posse do seu milagre. Então, versículo 26 está nos ensinando que fazermos as coisas no campo natural, não iremos obter o resultado que nós estamos esperando. Você entende isso? Não iremos obter. Agora, se a gente chegar no campo espiritual, chamado Reino de Deus, e começar a investir nele, como eu digo, o Reino de Deus, ele traz tudo até nós. Não foi eu quem disse, foi Jesus. Jesus ensinou o quê? Entra no teu quarto, porque lá em secreto o vosso Pai vai recompensar. Jesus ensinou, buscar o reino de Deus e a sua justiça e não vai ter mais nada. E o que a gente recebe? As demais coisas. Então o que ele está ensinando? O campo natural você pode até viver, mas o que eu tenho para você está no outro patamar. Está no campo espiritual. Então, primeira lição é não andar segundo a minha natureza. Diga, não andar segundo a minha natureza. Por quê? A sua natureza só vai te levar para as coisas naturais. Ela não vai te levar para o ambiente de Cristo. Tá bom? Beleza? A igreja está aqui ou já foi embora? Sei que a igreja estivesse indo embora, que eu estava sozinho. Versículo 28. Já estamos encerrando, para você entender isso. Versículo 28 diz... Botou? Escutando falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e chegando por trás dele, tocou. Pessoal, isso aqui é muito sério. Eu falei isso na escola de vencedores domingo de manhã. O que você pensa, você vai viver. O que você pensa, você vai viver. O exemplo está aqui no que essa mulher pensou. O que ela pensou? Ela pensou na enfermidade ou na cura? O que ela viveu? A cura. Faz sentido? Sim ou não? Então o que você pensa, você vai viver. O que você pensa? Que você é um fracassado? O que você pensa? Que você é um derrotado? O que você pensa? Que a sua casa vai viver sempre essa bagunça, sempre de perna pro ar? Eu hoje determino, em nome de Jesus, que a sua casa será uma parte do céu. Eu profetizo hoje sobre a sua vida que a sua casa será um pedaço do céu. Eu profetizo hoje sobre a sua vida que seu marido é transformado, sua esposa é transformada, seus filhos são transformados, seus filhos e filhas são uma bênção. Eu declaro isso sobre você hoje, em nome de Jesus. Eu preciso começar a pensar da maneira que Deus pensa. E aquela mulher aprendeu isso. A pensar,
aquilo que Deus pensava a respeito dela. Eu acho que quase em todas as pregações que são feitas aqui, é recitado Jeremias 29:11. E eu acho que a igreja já sabe até de cor. Alguns até sabem. Jeremias 29:11. Alguém ousa dizer? Deus diz a respeito do profeta Jeremias para o povo de Israel: eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não pensamento mau. Pensamento de fazê-los prosperar e não pensamento de trazer desgraça sobre vocês, para vos dar o fim que vocês esperam, o fim que vocês desejam. Gente, olha só, o meu desejo, ele é concluído por Deus, porque Deus pensa a meu respeito. O que eu penso, Deus até me dá oportunidade. Se o meu pensamento for contrário ao dele, ele fala assim: filho, filha, esse não é um bom pensamento. Esse não é um bom pensamento. Agora, se você alinhar o seu pensamento com a minha palavra, aí sim, eu prospero o seu pensamento. Essa mulher alinhou o pensamento dela com essa palavra. Eu tenho pensamento de cura para você, mulher. Então ela pensou na cura. Deus prosperou o pensamento dela. O que você tem pensado, Deus vai prosperar, desde que esteja alinhado com o pensamento dele. Você entende isso? Amém? Então você diga comigo: o meu pensamento precisa estar alinhado ao pensamento de Deus. O que você pensa? Mais um culto, nada mudou, não aconteceu nada, não vai acontecer. Você pensou assim, assim vai ser, conforme o seu pensamento. Talvez você esteja aqui pensando o seguinte: amanhã eu quero um emprego. Aí você pensa: eu não tenho um currículo muito bom, minha formação tem nem o que dizer. Para que eu vou até lá? Sabe o que você diz para Deus? Sabe o que você diz para Deus? Que Deus não é capaz de agir de maneira extraordinária só para te abençoar. Às vezes a gente vê alguns exemplos na Bíblia e a gente pensa que aconteceu só com aquele povo, só com aquela gente. Daqueles 12 espias que foram, que 10 voltaram com visão negativa da mesma coisa que os outros 2 viram. Sabe o que a Bíblia diz a respeito daqueles 10? Que aqueles 10, eles rejeitaram o poder de Deus em dizer coisas contrárias àquilo que Deus disse a respeito deles. Porque Deus disse o seguinte: vão lá, subam, espiam, porque aquela terra eu vou dar a vocês. Israel tinha alguma condição de entrar naquela terra, gente? Não tinha. Eram gigantes, uma terra fortificada, homens muito bem armados, mas Deus disse: eu vou dar a vocês. E 10 voltaram dizendo: é impossível a gente entrar. Então eles aborreceram a Deus com pensamento negativo. Gente, precisamos entender: pensamento pessimista aborrece Deus. Aborrece Deus. Por isso que nós precisamos entender que a igreja precisa ser dirigida pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos fala aquilo que é a vontade de Deus, e quando o Espírito Santo nos fala aquilo que é a vontade de Deus, nós caminhamos na direção certa, rumo à vitória. Rumo à vitória. Então diga: eu vou alinhar os meus pensamentos a palavra de Deus, e vou viver os maiores e melhores milagres que eu já imaginei na minha vida. Tu toma posse disso? Toma posse disso?
para a gente finalizar. Versículo 34. Versículo 34. Eu botei só até o 30, né? Bota o 34 aí. Me perdoem. Eu quero compartilhar esse versículo 34 com você, porque é algo que eu já aprendi há alguns dias, ou seja, alguns anos. Mas eu sei que é difícil. Não é fácil. Quando se trata de pôr em prática. Assim como vocês, eu também tenho algum receio em algumas coisas. Mas como Deus ele tem nos orientado, Deus ele tem nos instruído a confiar nele de uma maneira mais diferenciada. Eu quero que você entenda isso comigo. Depois que aquela mulher conseguiu o milagre, depois que Jesus parou, perguntou, aquela mulher então se aproximou de Jesus e disse, ou seja, Jesus perguntou, questionou, e ela disse para Jesus que ela que tinha tocado nele. Veja o que Jesus fala. E disse, ou seja, e Jesus disse, minha filha, você sarou porque teve a fé. Não foi de Jesus. Bota aí, você tem 5 dedos em cada mão. Não tem ninguém cotó aqui, né? Ainda bem que o Lula não está aqui. Número 1. A nossa fé, ela traz aquilo que nós precisamos. Segura aí, entende isso? A nossa fé traz aquilo que nós precisamos. Número 1. Número 2. A nossa fé, ela tem poder para arrancar poder de Jesus. Segura isso. Número 2. A nossa fé, ela tem poder para arrancar poder de Jesus. Número 3. A nossa fé, ela tem poder para fazer Jesus parar por nós. A nossa fé, número 3, a nossa fé, ela tem poder para fazer Jesus parar por nós. Número 4, a nossa fé, ela tem poder para mudar a circunstância. Número 4, a nossa fé, ela tem poder para mudar a circunstância. E número 5, a nossa fé, ela tem poder para fazer com que as pessoas vejam o favor de Deus na nossa vida. Número 5, a nossa fé, ela tem o poder de fazer com que as pessoas vejam o favor de Deus na nossa vida. Veja que Jesus disse, porque teve fé. Você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. Veja o que a fé proporcionou para aquela mulher. Quantas pessoas estão sofrendo dentro das igrejas? Quantas pessoas? A fé que eu e você tem em Jesus, a fé que nós temos em Jesus, ela pode muito bem mudar todo o curso, o quadro, circunstância que eu e você estamos inseridos. Amém? Amém?
Então eu queria convidar você a ficar de pé. Quero convidar você a ficar de pé. Duas coisas eu quero falar fora da mensagem, é claro, fora da mensagem, duas coisas. Primeira coisa, não sei, cadê o pastor Robson? Pastor Robson? Tá por aqui, foi no banheiro. Eu quero encorajar você, jovem, adolescente, adulto, velho, não importa. Velho, não tem ninguém velho aqui, porque velho é estrada. Você gosta de cantar, gosta de tocar, quer fazer alguma coisa na igreja nessa área da música. No final do culto eu quero que você me procure. Não tem nada a ver com louvor não, tá, gente? Foi inspiração que Deus me deu aqui. Inspiração que Deus me deu aqui para fazer esse convite. Que aí a gente vai conversar, tá? Aí eu passo para a questão do pastor Robson, porque ele é o líder do Ministério de Louvor. Sabe por quê? Existem muitos talentos que estão escondidos aqui dentro da igreja, nessa área. Deus falou isso comigo no meu coração aqui. Tem muito talento nessa área da música, do louvor, escondido, que está dentro, está no banco. E por que não exerce? Por que não se movimenta? Por que não faz? Porque não tem fé? Ei. Deus te chamou. Se foi para isso, exerça. Se foi para isso, exerça. Deus te deu uma unção. Deus te deu um talento. Deus te deu um dom. Louve a Deus com o seu talento, com o seu dom. No final do culto você me procura. E a outra coisa vocês estão vendo aqui, nós fizemos alguns ajustes, melhorias na verdade. Nós contraímos uma dívida num valor de aproximadamente 15 mil reais. E enquanto eu estava vindo para cá, saí da minha casa vindo para cá, gente, entenda isso como um desafio de fé. Desafio de fé. Não estou vendendo milagre para você, não estou prometendo nada para você, é um desafio de fé. Deus colocou isso no meu coração do seguinte: filho, quando você sentir no seu coração de dar uma oferta extraordinária, o que é uma coisa extraordinária? Além daquilo que você está acostumado a fazer, faça, porque eu sei aonde essa oferta vai chegar. Então eu quero encorajar você a pensar dessa mesma maneira. O dia que o Espírito de Deus falar com você, filho, dê um valor X, não hesite. Não fique pensando que é coisa da sua cabeça, que estou escutando vozes. Não. Não é isso não. É Deus direcionando você para você ser abençoado. Esse valor que o Espírito Santo vai colocar no teu coração não vai ser para você abençoar a sua igreja. Vai ser para você abrir uma porta para Deus abençoar a sua vida. Porque é assim que Deus trabalha. Deus, ele nos inspira para abençoar alguém ou a igreja, para que seja aberta uma porta de bênção para nós mesmos. Amém? Então, o dia que o Espírito Santo te encorajar a uma oferta além daquilo que você está habitualmente a fazer, faça, porque eu tenho certeza que Deus, ele vai honrar a sua fé. Eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua fé. Amém? Então eu queria que você pegasse aí o seu envelope, sua oferta, seu dízimo, e que você cresce comigo numa coisa. Isso aí eu falo com frequência, vou falar com frequência, vou falar sempre que me for oportuno. O rei Davi, nos seus últimos dias de vida,
É claro, nós estamos apenas na metade. Ele recolheu toda a sua fortuna, tudo o que ele tinha, e entregou ao administrador que iria construir o templo juntamente com seu filho Salomão. Ele entregou. Por que ele entregou? Porque ele reconheceu que tudo aquilo que ele possuía veio de Deus. E ele estava fazendo voltar para Deus. O que Salomão conquistou foi uma outra questão. Mas o que Davi conquistou, ele devolveu para Deus. A igreja, ela precisa entender que se hoje você ganha 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, não é seu. Deus só está te emprestando. Deus só está te emprestando. Pastor, você pensa alto. Vou pensar alto sempre. Eu sempre pensei alto. Porque o meu Deus, diz a palavra dele, Isaías 55:8, os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus. Os caminhos dele são mais altos que os meus. Então, se eu falo 15, 20, 30, ele está além. Ele está lá em cima. Aqui, nós não iremos enganar você. Iremos ministrar para você o que a palavra diz. Amém? Então levanta aí o seu envelope, a sua oferta. Eu quero encorajar você a andar por fé. Andar por fé. Pai, obrigado pela tua palavra. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, obrigado porque nós entendemos que tudo que vem à nossa mão é um favor que o Senhor nos concede. É o teu favor por nós. E nós nessa noite queremos entender e praticar isso com a mentalidade da nova natureza, a mentalidade de filhos de Deus. Que nós fomos abençoados pelo nosso Pai e agora nós iremos abençoar a casa do nosso Pai. Então, Senhor, abençoa os teus filhos. Prospere a vida de cada um aqui. Que ninguém, literalmente ninguém, fique desprotegido, fora da tua bênção. Senhor, porque eu declaro que haja prosperidade na casa de cada um dos teus filhos. E que haja abundância sobre eles, em tudo que eles puserem as mãos. Que o Senhor venha prosperá-los, em nome de Jesus. E quem crê diz... Amém. Então você sai do seu lugar, deposita aí a sua oferta. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Oh, não conheço Deus igual a ti, que me sara e liberta assim, que me livra da prisão interior, que me chama mais que vencedor. A tua graça já me alcançou, o
meu altar levantarei a ti, Senhor. Deixa-me tocar em ti, se tuas vestes eu tocar, sararei, desprezível vou ficar e te clamar, até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Querido, cada culto é uma realidade. Eu queria nesse momento, eu vou fazer uma oração simples. Uma oração simples. A simplicidade daquela mulher fez a diferença na vida dela. Perceba uma coisa nessa palavra: Jesus não teve participação direta nenhuma na mudança na vida daquela mulher. Tudo que Jesus fez foi indireto. Jesus não chegou, chamou, orou, impôs as mãos, mandou ela tocar. Jesus não fez isso. Jesus ia passando. Ela fala, a mulher fez tudo. A mulher fez tudo. Mas ela fez tudo na direção de quem? De Jesus. Entende isso? Ela fez tudo na direção de Jesus. Aonde estava o olhar dela? Em Jesus. Eu quero nessa noite pedir ao Espírito Santo que tire o olhar de vocês do problema e que o olhar de vocês se volte para Jesus. Por que muitos milagres não acontecem? Só enxergamos o problema. Isso não funciona. Só piora. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, recebesse essa oração com fé. Esquenta com as crianças não, deixa as crianças à vontade. Você fecha os seus olhos aí e receba essa oração por fé. Espírito Santo de Deus, nesse exato momento eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus. Jesus disse que tu, ó Espírito Santo, viria, nos ensinaria e nos guiaria em toda a verdade. Jesus disse, Espírito Santo, que tu nos guiaria em toda a verdade. Então, eu te peço, Espírito Santo, guia-nos como igreja na direção de Jesus. Tira o nosso olhar dos problemas. Nos ensina, Espírito Santo, a focar os nossos olhos em Jesus. Porque existem duas verdades na palavra a respeito disso que eu conheça. Que quando olhamos para Jesus, nós somos iluminados. E quando nós focamos os nossos olhos em Jesus, a nossa fé, ela é acrescida. Por isso eu te peço, Espírito Santo, toma-nos agora pela mão direita e
leva-nos a olhar somente para Jesus, a fim de que, olhando para Ele, todas as nossas adversidades sejam elas vencidas, uma a uma. Porque assim como foi nesta palavra, assim eu profetizo que seja na vida de cada um aqui presente, caminhando, se arrastando, com as suas últimas forças, se for necessário, mas na direção de Jesus, para que tudo aquilo que nos traz dor, para que tudo aquilo que nos traz sofrimento, para que tudo aquilo que gera enfermidade, tristeza e angústia em nós, fique para trás e caia por terra, simples e exclusivamente por causa do nosso posicionamento de irmos na direção certa. Espírito Santo, eu declaro nessa oração que assim seja com as nossas vidas, em nome de Jesus. Quem recebe essa oração por fé diz amém e aplaude ao Senhor. Aleluia. Querido, quantos foram abençoados? Amém. Então, dê um abraço nesse irmão aí que está do seu lado. Fala para ele: meu irmão, glória a Deus pela tua vitória. Glória a Deus pela tua vitória. Glória a Deus pela tua vitória. Aleluia. Andem firme nessa palavra, porque eu creio que o Senhor já realizou muitos milagres na vida de cada um de nós. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vai na paz, querido. Não se esqueça. Viva debaixo da graça. Domingo, 9 horas, Escola de Vencedores. Beijo. Vai na paz. Não conheço Deus igual a ti.